Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Mais esse dia. O Senhor é bom, sempre bom e nunca muda. Ele é fiel, ele permanece fiel, sempre fiel. Hoje nós estamos aí. Que dia? Hoje é o nosso sétimo dia da quinta semana, meu povo. Concluímos mais uma semana. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor nos deu graça, nos deu, nos fortaleceu. Nessa semana estamos falando do espírito de fortaleza do Senhor. O Senhor nos deu graça, o Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos direcionou, o Senhor tem nos direcionado para sermos conduzidos aí a essa conclusão de mais uma semana. Hoje estamos no Homer. No final eu vou falar sobre isso, Carla. Hoje, o fechamento da contagem do homem dessa semana, quinta semana, estamos iniciando a sexta semana. E, meu Deus, como que foi bênção, né? Tudo aquilo que o Senhor fez em nós e através de nós nessa semana, né? Quanta coisa, como eu posso dizer, quanto lixo o Senhor tirou de dentro de nós, tantas coisas que estavam ocultas e o Senhor, ele veio aí, né, revelando dentro do nosso coração. Hoje nós queremos dar início aí. Abra sua Bíblia comigo em Salmo capítulo 32. Vamos entrar na sexta semana e daqui a pouco já é Pentecoste, meu povo. Pentecoste vai cair no dia 22. Abra sua Bíblia comigo, Salmo capítulo 32. Salmo 32. A palavra do Senhor nos diz assim: Abençoado é aquele cujas ofensas são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Abençoados são aqueles a quem Adonai não imputa culpa, em cujo espírito não há engano. Quando me calei, meus ossos envelheceram, por causa do meu gemido, durante toda a noite, dia e noite, tuas mãos pesavam sobre mim. Meu vigor se esgotou-se, como uma, como uma seca no verão. Quando confessei meu pecado a ti, quando parei para, quando parei de esconder a minha culpa e disse, confessarei minhas ofensas a Adonai. Então tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por isso todo fiel deveria orar no tempo em que podes ser achado. Então, quando as enchentes chegarem, não as alcançarão. Tu é um lugar oculto para mim. Me manterás longe da angústia. Tu me protegerás com canções de libertação. Eu te, eu te instruirei e te ensinarei. Neste caminho em que estás, eu te darei conselhos, meus olhos estarão sobre vocês. Não seja você como o cavalo ou a mula que não tem entendimento, que deve ser direcionado por um cabresto e estribo, ou então não obedece. Muitas são as tormentas do ímpio, mas a graça envolve aqueles que confiam em Adonai. Sejam felizes em Adonai. Regozijem-se, ó justos. Gritem de alegria, todos vocês, retos de coração. Pai, nessa manhã nós queremos exaltar o teu santo nome. Nós queremos glorificar o teu santo nome. Muito obrigada, Jesus.
Muito obrigada porque o Senhor tem feito em nós coisas grandiosas. O Senhor tem acessado coisas em nós que às vezes nem nós mesmos percebemos. Obrigada, Senhor, pois Tu és Deus que examina mente e coração. O Senhor nos conduz, Senhor, a sermos, ó Pai, levados à realidade, Senhor, e a sermos transformados em Ti. Pai Santo, nós te agradecemos, porque de modo estrondosamente maravilhoso o Teu amor tem nos cercado e nós temos percebido isso. Nós temos visto o quanto o Senhor, Pai, tem falado, o quanto o Senhor tem nos direcionado, o quanto o Senhor, Pai, tem nos ensinado. E, Pai, não queremos nos perder de Ti. A Tua palavra diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz, elas te conhecem, o Senhor as conhece e elas te seguem. Senhor, mas nós também não queremos ser como a multidão que acompanhava o Senhor de longe. Nós queremos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, estar perto do Senhor. Tão perto, mas tão perto, ao ponto, Pai, de ouvir as batidas do Teu coração. Em ter a certeza, Senhor, de que Tu és o nosso alimento de dia e de noite. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos fortalece, é o Senhor, Pai, quem nos alimenta, é o Senhor, Pai, que é o caminho em que devemos andar. Pai, em nome de Cristo Jesus, hoje oramos, ó Pai, pedindo a Ti, Pai, assim como estamos trabalhando o espírito de fortaleza do Senhor, eu quero declarar, Senhor, juntamente com as minhas irmãs nessa manhã, nesse sétimo dia, Pai, dessa quinta semana, eu quero declarar, Senhor, em nome de Cristo Jesus, nesse Homer 35, Pai, alinha a nossa estrutura, nos dê uma estrutura, Pai, fortalecida em Ti. Pai, uma estrutura, Senhor, que não se abala, Pai, com qualquer vento, que não desiste, que devido às circunstâncias, Senhor, abandona. Não queremos, Senhor, ter um coração, Senhor, como aquele coração, Pai, que a tua palavra diz que não deixa de ser semeado, mas às vezes as circunstâncias da vida rouba a palavra do nosso coração. Pai, nós queremos, Senhor, que o nosso coração ele se torne uma terra fértil. Pai, pois essa terra, Senhor, ao ser semeada, Senhor, tendo no seu componente os nutrientes certos, Pai, ela frutifica. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós queremos, Senhor, caminhar em sabedoria diante do Senhor, em entendimento, Pai, como está escrito no Salmo que acabamos de ler. Não queremos ser como o cavalo ou como o jumento que não tem entendimento, mas queremos, Senhor, aprender com o Senhor todos os dias. Queremos, Senhor, caminhar diante de Ti, Senhor, mesmo que não entendamos tudo que o Senhor está fazendo. Mas, Pai, na confiança nós permanecemos. Queremos, ó Pai, não ser abalados pelas situações do dia, mas sermos, Senhor, fortalecidos a cada provação, conforme está escrito no livro de Tiago, capítulo 1. Tenham alegria por passar por diversas provações, pois cada provação produz em vocês esperança, a esperança produz confiança e a confiança produz maturidade, para que quando o Senhor voltar, não sejamos achados faltosos em nada. Pai, assim nós oramos nessa manhã. Pai, o Senhor tem arrancado tantas e tantas coisas dentro de nós. Pai, mas pedimos ao Senhor hoje, alinhe a nossa estrutura. Nos dê uma estrutura, Pai, não de uma criança ou daqueles, ó Pai, que tem a mente dividida, que possui ânimo dobre. Ora, Pai, crê, mas no meio das circunstâncias eles vão lá e se perdem no meio daquilo que está acontecendo e deixam de acreditar. Tem dúvidas no seu coração. Pai, pois aquele que tem dúvida no seu coração não tem o Senhor por Pai, mas crê, Senhor, nas mentiras que Satanás tem levantado para tirar os olhos das pessoas do Senhor. Então, Pai, nos torne, Senhor, fortalecidos em Ti, nos torne, Senhor, focados em Ti.
Não permita, Senhor, que nos percamos no meio do caminho. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, como diz o ditado, nadar, nadar, nadar e morrer na praia, Senhor. Não. Pai, que os nossos olhos estejam constantemente, permanentemente em Ti. Que as circunstâncias, Senhor, sabemos que somos humanos e, claro, sentimos a pressão de todas as coisas, mas, Pai, que isso não seja um limitante para não vivermos o propósito que o Senhor estabeleceu sobre nós. Assim, Pai, nós oramos nessa manhã e pedimos a Ti, nos conduza, Senhor, nos ensine, nos ajude a chegar ao fim dessa jornada. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Hum, Deixa eu só pegar uma referência aqui de um texto, só um minuto. Só um instante. Amém. Abra sua Bíblia aí comigo, em Mateus capítulo 13. Quando você abre aí, só um minutinho. Acharam? Mateus capítulo 13. Antes da gente começar, a pergunta que não quer calar. Ouviram, João? André já até riu. Ouviram, João? O que que Deus falou com vocês e João? Coloca aí para mim no chat uma palavra, um versículo, uma referência. Bora lá. Senão vocês vão ouvir o João hoje de novo. Olha, olha. Cadê meu povo? Vou continuar ouvindo até completar. Ai, ai. Vamos lá. Tá, mas até onde você ouviu nada chamou atenção? Estou presa no capítulo 14 e 15. Cadê Marilene, Cirlei? Ah, forte, eu gosto. Pode ouvir alguma coisa boa em Nazaré? Ok, Cirlei, falta você, não fuja. Queridos, isso aqui é para que a gente tenha, né, esse nível de atenção, para que a gente perceba. Capítulo 2 me chamou a atenção, quando falam do templo. Gente, eu sou suspeita de falar porque capítulo 4 eu amo a mulher samaritana, né? Eu sou suspeita de falar que tudo eu falo, eu amo, né? E eu vou ouvindo ali, vou meditando. Ontem, Andréia, esse é um dos versículos que eu mais declaro. O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. E eu acho tão profundo quando ele fala dele ser o amigo do noivo, né? Ah, esse texto de João, ai, posso nem falar, tudo me prende, né? Mas é tão importante isso, por quê?
Olha aí, vocês acharam que não tinha nada. A André já colocou aí 3 capítulos, né? A Marilene colocou 1:9, 14:15. A Carla colocou. Depois veio a Cirlei, colocou capítulo 4. Registrem isso que vocês escreveram aí. Registrem bem. E hoje, o seu foco vai ser nesse capítulo que mais falou com você. Porque você vai fazer. Agora nós vamos aprender um outro nível. Orar o que Deus está falando conosco. Então, vamos pegar lá. Se foi para Andréia, capítulo 3. Ninguém recebe nada se do céu não lhe for dado. Tá, foi essa frase que me pegou, foi essa frase que me pegou. Então você vai pegar o capítulo e vai ouvir, ouvir, ouvir. Por quê? Porque isso precisa de entrar, mas não apenas, como eu disse ontem, não apenas entrar, mas isso precisa ficar. Por quê? Eu sou, eu ensinar algo para vocês, eu sou da curiosa. Por que que ninguém recebe nada se do céu não lhe for dado? Por que que João fala isso? Sabe, João, ele estava, pegar aqui o exemplo da Andréia. João, ele estava dizendo isso porque o povo queria colocar ele acima do Messias. Só que João sabia quem ele era. João sabia que ele era o profeta. Ele não era o Messias. E é tão interessante que na hora que um espírito de porfia levanta ali no meio, né? Ele pega e diz assim: olha, desde o princípio, na hora que eles falam, ó, ô João, tá sabendo lá o cara lá que você tava falando, ele tá batizando mais gente que você. Se você pegar nas entrelinhas, o que que eles estão falando? Ó, você falou do cara, o cara agora tá tomando seu lugar, né? E João, desde o começo, o que que ele fala? Desde o começo eu falei para vocês que eu não sou o Messias. Eu disse para vocês, vocês são minhas testemunhas, e disse, ele é o Messias, não é eu, não. Porque o que que João tava ensinando ali nessas entrelinhas? João, ele estava dizendo para o povo assim, ó, saibam o lugar de vocês, saibam quem vocês são e saiba quem ele é, né? Mas, enfim, passa disso, né? A Andréia, capítulo 1, 2 ou 3, faça os 3 capítulos, faça João toda a sua oração, mas isso é importante. Eu tive uma. Por que que eu tô dizendo isso para vocês? Deixa eu compartilhar algo rápido aqui para a gente entrar na palavra. Eu vou ministrar semana que vem, eu vou ministrar em 2 eventos, um é de mulheres, outro é uma conferência profética, e eu tava assim com tudo, assim, da conferência de mulheres, já tinha algo assim que eu estava planejando no meu coração, e aí eu tive um sonho. Tive um sonho que eu chegava nessa conferência e eu com a palavra preparada, quando me chamavam para subir, aí o Senhor virava para mim e falava assim: o milagre do casamento, que é João capítulo 2, se eu não me engano, João capítulo 1. Primeiro milagre que Jesus fez transformando a água em vinho. Eu falei, mas Senhor, é uma ministração de libertação. Como que eu vou ministrar sobre o casamento aqui? O que tem a ver? E eu começava a ficar desesperada, porque no sonho o Senhor apagava o meu esboço. E eu falei, Senhor, cadê meu esboço? O que que eu vou arrumar aqui? Aí eu acordei com Jesus, com essa fala de Jesus, né, dele falando que quando o vinho acaba, enfim, ali a passagem da. Falei, meu Deus, agora eu vou ter que focar nisso para me entender o que é que o Senhor está dizendo. E aí, ontem, ouvindo o João de novo, né, que eu já estava ouvindo, fui, peguei e ouvi tudo de novo. E aí, que o Senhor pegou e me deu o entendimento. Por que que eu preciso falar do casamento? E justamente o Senhor estava mudando a mensagem para o dia da ministração. Então, se talvez Deus não vai te dar não é para você pregar para pessoas, talvez o Senhor vai te fazer encontrar com alguém e que vai precisar daquela palavra. Queridos, você só dá alimento se você tem. Então, a palavra, ela precisa de estar dentro de você. E aí, ontem, eu estava aqui, terminamos o nosso tempo aqui, e aí eu fui escrever sobre aquilo que eu disse no final, aquilo que contamina é o que entra, é o que sai, mas não o que entra. Fiz um estudo sobre aquilo, escrevi tudo que o Senhor foi me dando, fui gravar, Andréia.
Falei, vou gravar, que aí eu vou compartilhar com as meninas, né? Que aí fica mais com mais fundamento aquilo que eu estava falando, porque ficou mais superficial no sentido assim, trouxe entendimento, mas tinha mais coisa. Gravei. Quando deu 17 minutos de vídeo, quando eu olhei para a tela, o áudio desligado. Eu falei, tem problema não, depois nós compartilhamos. Mas o que eu estou querendo dizer, isso é muito bom. Isso é você aprender, né? Voltando aqui ao assunto, é para que nós aprendamos que a palavra, ela precisa de nos alimentar muito mais do que aquilo que nós ouvimos durante a nossa vida. Eu disse aqui outro dia, às vezes as palavras que mais nos feriram foram a palavra de 3 segundos, que mudaram 20 anos da nossa vida, que paralisaram 20 anos da nossa vida. E agora, quando eu estou falando para vocês, foca no que a palavra está dizendo. Queridos, é 3 horas e pouco o livro de João. Mas às vezes tem uma palavra lá que pode mudar todo o seu percurso daqui para frente. Entende? Então, quando a gente foca em ouvir o Senhor, a gente vai se desligando daquilo que ouvimos, daquilo que nos contaminou, daquilo que nos feriu, daquilo que nos ofendeu. Então, nós vamos sendo fortalecidos nesse nível de profundidade que a palavra deseja nos levar. Amém? E hoje eu quero, dado essa fala, enquanto eu orava, o Senhor me trouxe isso. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Eu vou lendo e vou explanando, tá bom? Diz assim: Naquele mesmo dia, Yeshua saiu de casa e se sentou junto ao lago, mas uma multidão tão grande se reuniu em torno dele, que por isso ele entrou em um barco, assentou-se, ao passo que a multidão estava em pé, junto à margem. E ele lhes disse muitas coisas em parábolas. O fazendeiro foi semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e pássaros vieram e a comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Ela brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram, e, pelo fato de as raízes não serem profundas, secaram. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, 100, 60 e 30 vezes mais que a quantidade semeada. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram e perguntaram a Yeshua, por que você fala com o povo por meio de parábolas? Ele respondeu, porque foi dado a vocês a conhecer o segredo do reino dos céus. Mas isso não lhes foi dado, pois quem possuir algo, mais lhe será dado, para que possuam em abundância. Mas quem não tem, mesmo que tiver, lhe será tirado. Essa é a razão de eu falar em parábolas. Eles olham sem ver, escuta sem ouvir ou entender. Isto é, nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Vocês sempre ouvirão, mas nunca entenderão. Ainda que vejam, jamais perceberão. Porque o coração deste povo tornou-se insensível, seus ouvidos quase não ouvem, seus olhos estão fechados, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração. Façam techuvá ou entrem em arrependimento para que eu os cure. Vamos lá. Estamos falando, ontem finalizamos falando sobre o alimento, aquilo que entra,
não é o que contamina, mas aquilo que sai é o que contamina. E depois eu quero gravar o vídeo de fato para compartilhar com vocês dentro de toda a proposta que o Senhor me deu. Mas ontem ficou claro, né? Falamos sobre Jesus ser o pão da vida, aquilo que nos alimenta, que nos sustenta, mas que não podemos seguir Jesus apenas pelo pão físico, né? Que as pessoas ontem trabalhamos João 6, que Jesus estava dando. A multidão seguia Jesus pelo pão que ele estava dando, e não por quem ele era. Agora aqui nós vamos ver um outro nível de entendimento. Veja bem, Jesus, a palavra diz que ele saiu de casa, sentou-se junto ao lago. Queridos, onde Jesus sentava, a multidão se reunia. Por quê? Por que que isso acontecia? Porque o povo estava faminto. Eu sempre digo isso, onde tem fome, o pão se manifesta. É por isso que eu estou falando para vocês, batendo na tecla aí, ó, escute a palavra, escute a palavra. Sabe por quê? Porque quanto mais você escuta, mais fome você vai ter. E se você tem fome, você terá revelação. Preste bem atenção. À medida que você vai ouvindo, você vai tendo revelação. Jesus, ele começa a falar para a multidão por meio de parábolas. E nós vamos ver 4 níveis de coração aqui. 4 níveis de coração. Primeiro, sabemos que o fazendeiro é ele. E ele vai dizer que, enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Ou seja, o semeador está percorrendo todo esse percurso, semeando. O Senhor não nos faltou com a semente da palavra. Porém, o primeiro coração é aquele chamado que é à beira do caminho. Olha o que acontece com ele. Os pássaros vieram e comeram a semente que caiu ali na beira do caminho. O que isso quer dizer? Queridos, isso é quando eu estou aqui, ó, nesse processo. Eu até escuto, mas as circunstâncias que estão acontecendo me roubam a palavra do coração. Ou seja, a palavra, ela não cai dentro do coração, mas ela vai sendo lançado. Vamos colocar à beira dele, né? Em volta dele. Pode pegar, trazer essa imagem aí para sua memória mesmo. E aí o que que vai acontecer? Aqui eu falo sempre das aves de rapina que roubam a palavra. O que que ela faz? Na hora que a palavra tá para acessar o coração, elas vêm e comem. Para quê? Para que nós não entendamos, para que nós não recebamos, não seja cultivado dentro do nosso coração aquilo que está sendo falado. Foi o que eu disse ontem. Ontem eu fiz a mesma pergunta de manhã. Vocês ouviram, João? O que que Deus falou com vocês? Não teve resposta. É por isso que eu falei, então hoje vocês vão ouvir de novo. Por quê? Porque muitas das vezes as distrações do nosso cotidiano, elas são essas aves, que elas vêm consumindo a semente para que ela não entre no nosso coração. Parte dela caiu no terreno pedregoso. Olha que interessante. Ela brota, mas logo, porque a terra não era profunda, sabe o que que acontece? O sol vem e queima aquela semente. Sabe o que é isso? Não quer dizer que essa pessoa não está recebendo a palavra. Veja que essa palavra está caindo no coração. O coração é uma terra. Mas olha o ponto aqui que Jesus está falando. Não há profundidade. Sabe o que é isso aqui? Não há fome. Não há sede. Então, logo que cai, o que acontece? O sol queima. E é interessante, né? Quando a gente pega esse aspecto do sol, existe na mitologia grega um deus chamado Deus Sol. Olha que interessante, que é Apolo, se eu não me engano, isso mesmo. E o que que ele faz? Sabe quem é ele? A falsa voz, a voz da serpente. E a atuação dele é exatamente essa aqui, ó. Ele vem, a pessoa recebe a palavra de Deus, porém, sabe o que que ele faz? Ele vem e come e traz uma falsa profecia.
Ou seja, ele traz uma palavra que é falsa, aparentemente é de Deus, mas é falsa. E aí o que que acontece? A pessoa começa a entrar no nível de engano. Então, quando você vê isso aqui, Jesus ele está falando não há profundidade. Ou seja, aquela pessoa ela já não tem, ela não gera dentro do seu coração o desejo, o anseio. Eu passo corrido. Ah, mas eu leio a palavra. Mas eu estudo a palavra. Mas não entra. Será que o coração é uma terra, mas que não está profunda? Ari, e como que eu faço para o meu coração ser uma terra profunda? O que que tinha nessa terra aí? Olha aí, pedras. Mas a palavra de Deus também vai dizer que a palavra do Senhor é como o martelo que esmiuça a pedra, a penha. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu não estou entendendo? Eu vou ouvir de novo. Eu vou ouvir de novo. Sabe aquele ditado que fala assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É mais ou menos isso aí. É esse versículo traduzido na linguagem de hoje. Sabe o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, queridos, porque guarde isso aqui no seu coração. Olha, o apontamento que eu vou trazer para vocês hoje é muito simples, mas eu sinto de te dizer isso aqui. Sabe o que que a gente faz? A gente pega. Eu gosto desse hábito de ouvir a palavra. Vocês viram, né, que é genética, né? Vocês viram ontem quem estava lá na contagem do ano com o pastor Cassiano, viu, né? A gente tem esse hábito de ouvir a Bíblia. Só que, sabe o que que a gente faz? Nós não escutamos corrido. Ah, eu escutei Mateus, agora eu vou para Marcos, agora eu vou para Lucas, agora eu vou para João, agora eu vou para... Não. Eu ouço, eu termino, eu volto. Eu ouço, eu termino, eu volto. Por quê? Porque se o meu coração ele se tornou um coração pedregoso, se existem pedras no coração, o que são essas pedras aqui? São todas as interferências que a vida vai trazendo, todas as situações que a vida vai nos trazendo, que vai fazendo o quê? Elas vão pedrificando o coração, ao nível, querido, de chegar uma hora que nada acessa aquele coração. Nós temos um visual para as crianças que a gente ministra aqui, que é um coração de pedra com cadeado. E aí, quando a gente ministra para as crianças, a gente fala assim: tem como entrar alguma coisa aqui nesse coração? E aí ele fala: claro que não, né, tia? O coração tá cheio de pedra, ainda tem um cadeado no coração. Como que entra alguma coisa? E aí a gente tem o outro coração, que é o coração de carne. E aí, qual é a mensagem que a gente traz para as crianças? Quanto mais eu ouço a palavra, quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu ouço Deus, esse coração ele vai sendo transformado até virar esse outro coração aqui, que é o coração de carne, que é o coração sensível. E aí, o que que são essas pedras? À medida que eu vou ouvindo a palavra, à medida que eu vou entendendo, à medida que eu vou compreendendo as situações que aconteceram durante a minha jornada, o que que eu vou fazendo? Eu preciso ir tirando essas pedras. Eu preciso ir arrancando essas pedras. Então, eu fiz a pergunta aqui para vocês, eu vou bater nessa tecla. O que Deus falou com você? Por exemplo, a Cirlei colocou João capítulo 4. A mulher, todo mundo conhece a história da mulher samaritana. Mas talvez diga, mas Ari, eu não entendo. Então ouça até entender. Não passe para outro capítulo. Fique em João 4 até entender. É assim que a mente ela vai sendo quebrada, toda a calcificação, para que haja revelação. Então, ouça, leia, leia, ouça, escreva. Eu tenho o hábito de escrever a palavra, eu gosto de escrever. Então, todos os versículos que eu estudo, eu escrevo. Escrevo em uma versão, escrevo em outra. Ó, o livro de Abacuque eu devo ter escrito ele umas 7 vezes, porque eu gosto. Porque quando mais eu mergulho na palavra, mais o Senhor ele vai dando entendimento. Ontem o pastor Cassiano colocou Ageu para a gente ouvir. Eu ouvi e li ao mesmo tempo. Por quê? Porque nada pode roubar a nossa atenção. Mas, Ari, eu estou ouvindo a palavra enquanto eu estou arrumando casa. Eu dei a dica ontem, tem um caderninho do lado. Na hora que, meu Deus, olha isso aqui que o Senhor está falando, versículo tal, capítulo tal. Porque quanto mais a palavra ela bate,
A palavra do Senhor é como um martelo que esmiuça a penha. Ela precisa de esmiuçando tudo aquilo que calcificou o nosso coração. É isso aí, ó. Igual a Carla está falando, João 14:15. Mas, Andréia, persista. Ontem, na aula, eu tive aula de inglês à noite, foi tão interessante, gente. Eu falo que Deus, ele é incrível. E a minha professora disse algo que eu achei muito interessante. Ela falou assim: é difícil para você aprender? Ouça, até que aquilo se torne fácil. Ela disse assim. Então é difícil para a concentração? Então persista. Por quê? E ela trouxe um entendimento que eu falei, cara, eu vou usar isso amanhã. Peguei. Ela falou assim, por quê? Tudo que a gente vai aprender, guarde isso no coração de vocês. Tudo aquilo que nós vamos aprender, o cérebro da gente, eu já falei isso aqui, ele trabalha para nos proteger. Vamos colocar assim. Mas a mente mente, né? E aí, quando a informação vai entrar, o que é que o cérebro entende? Olha, ela já passou por tanta coisa que talvez isso aqui pode ser perigoso para ela. Então, o que é que eu vou fazer? Ele vai te causar o quê? Distração. Ele vai te dar o quê? Sono, certo? Ele vai criar situações para que você se desligue daquela nova informação que está entrando. Só que isso é cientificamente comprovado. Quando eu persisto em algo por mais de 7 vezes, por 7 dias, com 21 dias, o meu cérebro ele se adapta a um novo procedimento. Isso é cientificamente comprovado. Então, Andréia, se você está ouvindo e se distrai, permanece ouvindo. Se você está ouvindo e não consegue entender, permanece ouvindo. É porque a sua mente ela está condicionada. Gente, isso não é só espiritual, não, isso é físico, tá? A sua mente está condicionada para que uma nova informação não entre. Vou te dar um exemplo aqui pessoal. Toda vez que eu sento para estudar inglês, me dá sono. De desligar. O que que agora eu faço? Comecei a dar sono, vou tomar banho. Desperto. Falo, agora eu vou ouvir. E eu escuto, olha, eu estou entrando na unidade 3 do curso. Sabe o que que eu fiz ontem? Voltei lá na unidade 1. Porque eu procurei a informação dentro de mim, não encontrei. Falei, então eu vou assistir as aulas todas de novo. Até que isso entre dentro de mim. Tá vendo aqui o quadrinho aqui, ó? Eu anotei o que que eu tô com dificuldade. Por quê? Eu tenho uma meta, eu tenho um sonho. E aí ontem ela disse outra coisa que eu achei muito interessante. Se não deu certo a meta que você traçou, mude o plano, mas permaneça na meta. Então, se a forma que você está fazendo não está dando certo, qual é o jeito que você pegou para compreender a palavra que deu certo? Crie o seu método. Esse é o método que funciona para mim. Mas talvez você consegue ter atenção quando o quê? Quando eu sento, Ariel. Se eu sentar e for ouvir, ouça e leia junto. Baixa aí gratuitamente a versão da Bíblia lá, se você está ouvindo com o Cid Moreira, baixa lá. A Bíblia que ele usa é a NTLH. Leia e ouça junto. Mas crie o seu jeito, mas não perca o seu foco. E permita com que a palavra entre. Não permita, queridos, que o sol queime a palavra no seu coração. Porque o que vai fazer o detox, ó, nós estamos passando por um processo de purificação, sim ou não? Mas o que vai ser esse detox é a palavra. Veja, amanhã eu quero continuar aqui na parábola do semeador, que o nosso tempo já estourou. Parei no pedregoso. Mas eu quero trazer o entendimento que Jesus traz aqui. Mas veja aqui, Jesus comprovando isso que eu estou dizendo para vocês. Testificando, né? No caso, a palavra testificando. Olha o versículo 14. Ele vai dizer, ó, isso é, nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: vocês sempre ouvirão, mas nunca entenderão. Olha isso. Ainda que vejam,
jamais perceberão. Porque o coração desse povo tornou-se insensível, com os ouvidos, e quase não ouve. Os seus olhos estão fechados para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração. Agora veja qual que é a direção que Jesus dá. Faça o caminho do arrependimento, para que eu possa te curar. Esse caminho nós estamos fazendo, queridos. Nós estamos pegando o caminho do arrependimento. Então, se Jesus está dizendo, se você fizer o caminho do arrependimento, eu te curo, isso quer dizer que Jesus ele está trazendo aqui o quê? Faça a sua alma aprender de novo. Faça a sua alma percorrer a jornada em reaprender. Por quê? A gente aprendeu um padrão. Agora a gente precisa desaprender esse padrão, para então aprender um novo padrão. Simples isso que eu estou te dizendo. E muitas das vezes aqui o Senhor não vai trazer, uau, que nível de revelação, não. É na simplicidade que o Senhor trabalha. Guarde isso no coração de vocês. Aí, às vezes, eu brinco, né, que eu acho muito engraçado quando a Carla fala assim, pisei no tomate, Ari. Queridos, é assim. Sabe por quê? Porque nós precisamos de desaprender para aprender de novo. E cada vez, como diz a Carla, que a gente pisa no tomate, é o quê? É Jesus falando, você não aprendeu, vamos voltar e vamos fazer de novo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus, ele é um pai paciente. Lembra que nós falamos da longanimidade? Ele é um pai paciente e ele não tem pressa, porque ele não chega atrasado em lugar nenhum. Ele não tem pressa. O que ele quer é que a gente aprenda. Então, que o nosso coração não seja como o coração desse povo aqui, duro, que não entra, pedregoso, que não permite que a palavra acesse. Então, permaneça. Quem tem pressa é a gente. Mas mesmo assim não adianta a gente ter pressa, porque tudo vai acontecer no tempo dele. Então, às vezes a gente está com pressa. Mas o que, que vai acontecer? Vai chegar lá na frente, tá com pressa, filha? Então vou te fazer esperar. Pra você entender que o tempo não é seu, é meu. Porque pressa, fora do tempo de Deus, é ansiedade. E Deus não trabalha com ansiedade. Pelo contrário, ele diz assim: lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Porque quem tem ansiedade atropela processo. Então, o que, que o Senhor está para fechar aqui? Então, permaneça. Faça mais uma vez. Ouça mais uma vez. Ore mais uma vez. Mas faça até que você entenda. Conseguir. Tenha permanência. Isso, queridos, vai produzir em nós o aumento da nossa fé. Quando você começar a perceber, falar, nossa, agora parece que eu estou entendendo. Parece que eu estou compreendendo. Perceba uma coisa. Era o texto que eu ia usar hoje. E o Senhor me trouxe aqui agora. Quando Marta e Maria estão ali, Jesus está na casa. As duas estavam na presença do Senhor, sim ou não? As duas estavam. As duas estavam ouvindo o ensino do Senhor, sim ou não? Só que o que era diferente ali? Era o modo em que elas decidiram se dedicar ao Senhor. Marta ouvia, mas à distância, porque ela estava tão agitada, tão acelerada, trabalhando tanto para tentar fazer algo para Jesus, que ela perdeu a revelação de Jesus. Maria, eu vou sentar aqui e eu quero aprender com o Senhor. Queridos, o ato de sentar aos pés de quem está ensinando é ser discípulo. Maria falou assim: olha, eu estou no meu momento de discipulado. E tem todos os serviços para fazer na casa, eu sei. Mas eu escolho a boa parte. E eu não estou te dizendo para você abandonar suas tarefas e viver né, só. Não, calma. Estou te dizendo o quê? É que Maria, ela escolheu, ela não abriu mão das suas responsabilidades. Mas ela dedicou aquele momento
para ouvir o Senhor. E qual que era o incômodo de Marta? O incômodo de Marta é que Maria não estava na mesma frequência que ela. Sabe por quê? Porque estar no mesmo ambiente que Jesus não quer dizer estar com Jesus. É diferente. E aí, o que é que Jesus faz? Marta, Marta. Sabe o que que é isso? Chamando a atenção dela. Marta, Marta, você anda ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma coisa é importante. Sabe o que que ela tava, sabe o que que Jesus estava dizendo para ela? Você está dando mais valor às suas preocupações do que aquele que pode resolver as suas situações. Maria escolheu a boa parte. Então, às vezes, o que que a gente quer fazer? A gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Só que Jesus ele está dizendo, eu estou chamando a sua atenção. E como que o Senhor está chamando a sua atenção? Ouça João 14:15, por um ano, se for necessário. Ouça João 3, por um ano, se for necessário. Mas sabe o que que ele está dizendo? Eu quero que você fique até que você entenda o que eu estou te dizendo. Tá aí a Cirlei, a Marilene, João 4, João 1, versículo 9. Fique. Não tenha pressa de sair. Eu disse para vocês aqui um dia, né? Deu testemunho. Eu ouvi Lucas capítulo 7 por 2 meses. Ouvi e li. 2 meses. Até que eu entendi o que o Senhor queria falar comigo. Então, a tarefa de hoje é: você vai pegar o capítulo que mais te marcou. Ari, o meu foi 1, 2 e 3. Então, pega 1, 2 e 3. Leia, ouça e ore. Ari, foi João capítulo 4. Leia, ouça e ore. Orar pelo que, Ari? Senhor, me mostra o que o Senhor quer me dizer. Eu estava falando sobre a ministração da conferência. A outra conferência vai ser a conferência profética, onde eu vou falar sobre Nicodemos e Jesus. André, eu não sei quantos esboços eu já fiz sobre isso. Mas, para a conferência, eu sei que Deus quer me entregar algo novo. E eu não estou entendendo. Já li, já ouvi, já reli, já estudei, já busquei contexto histórico, contexto geográfico. Não entendi. Você acha que eu vou pegar algo que eu já tenho? Não, porque eu sei que o Senhor quer trazer algo novo. Então eu estou lendo, eu estou ouvindo, eu estou escrevendo, até que venha a revelação. É assim, queridos, ó, eu falo isso, né? A mesma vaga que te mede, me mede, é a mesma coisa. E não é só porque eu vou pregar, não. Isso é um hábito que o Senhor vem trazendo. Então, como diz Paulo, que eu aprendi do Senhor, também vos entreguei. Amém? Você recebe essa palavra? Palavras simples, mas eu acredito, queridos, no que Deus está fazendo conosco. De fato, Ele quer. Nós lemos aqui que a próxima terra aí que nós vamos falar dela amanhã, que eu quero continuar nesse texto, mesmo que vai mudar, mas eu quero continuar nesse texto, vai dizer assim sobre a semente que caiu no meio dos espinhos, mas elas não suportaram porque suas raízes não eram profundas. Né? Não tinha, não, é essa mesmo, é a das pedras, né? Porque as raízes não eram profundas. Mas o Senhor, Ele quer produzir em nós raízes profundas. Sabe por quê? Porque quem tem raiz profunda, o vento pode até soprar, mas ele não cai. Ele não é consumido. Ele permanece firme. Amém? Então eu encerro aqui. Tenho 2 recadinhos rapidinho. Hoje, nós iremos fazer o nosso tempo de intercessão, que a Carla até perguntou aí no começo. Nós vamos orar umas pelas outras. E hoje nós permaneceremos orando em cima do que nós trabalhamos na última semana. Nós vamos, os mesmos pedidos que foram colocados na semana passada, nós vamos permanecer orando essa semana.
Ari, por que que a gente não muda? Porque, queridos, ainda estamos nesse processo. Não é porque tivemos vitórias que tudo está concluído. Não, ainda tem raízes. Nós vamos arrancar as raízes antigas para que o Senhor produza em nós raízes novas. Então, permaneceremos intercedendo sobre a causa que foi colocado lá. Amém? Então, se você quiser até colocar novamente, coloca lá, porque vai tendo as conversas, né? Vai subindo. Então, nós vamos permanecer nesse tempo de intercessão. Segundo recadinho, no sábado, eu queria ver com vocês, eu vou ser madrinha de casamento. Gente, quem já foi madrinha de casamento sabe. É tanta coisa para fazer. Meu sábado tá lotado. Eu queria ver com vocês se nós poderíamos entrar, ao invés de ser às 9, a gente entrar às 7 da manhã. Seria possível? É possível? Coloca aí para mim entender. Então, combinado. Sim. Marilene também tinha balançado a cabeça que sim. Caso não dê para todas, né, fica gravado de qualquer jeito e aí assistam a gravação depois. Mas é porque se eu entrar às 9, eu vou chegar atrasada para toda essa trama aí de casamento, né? E o casamento é 6 horas da tarde, então pensa que o dia fica assim, né? Então, ficamos combinados assim. Permanecemos. Hoje, não ouvindo o livro completo de João, mas você vai ouvir o capítulo que mais te chamou a atenção e vai orar em cima disso e vamos permanecer com o nosso, com a nossa intercessão no grupo e amanhã nós damos início à sexta semana da contagem do homem, portanto, no sábado, eu quero começar a fundamentar vocês sobre o que é Pentecoste, tá? Sobre o que funciona, mas tá, nós estamos aqui na contagem do homem, mas chegou no 50º dia, a gente faz o quê? Né? O que de fato é Pentecoste? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, vamos orar? Pai, nós te rendemos graças nessa manhã e apresentamos diante do Senhor, Pai, o homem desse dia. Pai, assim como o Senhor começou aqui a nos ensinar, que o nosso coração, Pai, ele seja, a semente não seja apenas semeada à beira do caminho do nosso coração, que a semente não seja apenas semeada, Pai, em uma terra, Senhor, que ainda é pedregosa, e que vem o sol, e o sol queima aquilo que o Senhor tem nos entregado. Mas, Pai, assim como o Senhor tem nos ensinado hoje, foi um dia de ensino. Foi um dia onde nós aprendemos coisas simples, mas que são tão necessárias para que possamos permanecer. É assim. O Senhor é didático. E o que o Senhor está nos ensinando é: permaneça. Isso produzirá em nós permanência, que produzirá em nós um nível maior de fé e que produzirá em nós a força do Senhor, porque permanecer nos fortalece. Assim, Pai, nós te agradecemos pela tua bondade nessa manhã. E obrigada, Senhor, porque todos os dias o Senhor tem falado conosco. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minhas queridas. Amanhã nós vamos pegar com mais profundidade sobre esse quesito da semeadura no nosso coração. E eu creio, e que vocês também permaneçam crendo no que o Senhor está fazendo. Que o Eterno te abençoe, que você tenha um dia profético, um dia abençoado, um dia próspero, um dia feliz, que a alegria do Senhor seja a tua força, que o espírito de fortaleza do Senhor esteja sobre a sua vida, mas que você, por todos os lados que você olhe, você possa contemplar a bondade do Senhor te cercando em todos os lados. E não se esqueçam, vocês são uma bênção. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.